Olá pessoal, tudo bem? Continuando a nossa revisão aí do Enem 2018, mais uma questãozinha da prova amarela, a prova de 2017, perdão, 2018 foi esse ano. Então a prova de 2017, prova amarela, questão 51, que é uma questão de história. Bom, tô lendo a questão para vocês aqui, acompanhando comigo, por favor. O New Deal é o comecinho aqui da questão. Aqui já é um conhecimento importante na área de história. Afinal, o que foi o New Deal? Em 1929, nós tivemos aquela que é considerada por muitos a maior crise do capitalismo. Aqui, que crise foi essa? Foi uma crise de superprodução. O que isso significa? Quando a produção industrial, a produção agrícola, a produção industrial principalmente, ela passa a capacidade de consumo, ou seja, as indústrias produziram mais do que a capacidade da população de consumir. O que isso gera? Se a indústria produziu mais, está sobrando mercadoria em estoque. Se está sobrando mercadoria em estoque, não é necessário mais produzir. Aí a empresa que tem mercadoria em estoque, ela demite o funcionário. O funcionário demitido, ele não recebe salário. Se ele não recebe salário, ele não consome. Se ele não consome, a indústria não vende. E se a indústria não vende, ela quebra. Basicamente, é assim que normalmente funcionam as crises econômicas. A produção ela para, o consumo reduz e a economia não gira, causando a crise econômica. Além disso, a empresa que quebrou, normalmente ela é financiada pelo banco. Se ela quebrou, ela não vai pagar o banco. Se não paga o banco também vai à falência. Ou seja, a crise econômica é resultado de uma bola de neve, né, que começa lá com o desemprego, basicamente assim. Bom, o New Deal foi a resposta do governo dos Estados Unidos à crise econômica. Lembrando que essa crise econômica ela atingiu o mundo inteiro. O Brasil, por exemplo, foi atingido. O Brasil era fornecedor de café dos Estados Unidos e tinha sua economia baseada no café e acabou dançando nessa história também. A crise atingiu a Europa e fez surgir na Europa mais tarde, isso é história para outro tema, os regimes totalitários, inclusive o nazismo. Mas a resposta dos Estados Unidos à crise foi o chamado New Deal, o novo acordo. Basicamente, o que foi o novo acordo, o New Deal? Um programa de intervenção estatal na economia para tentar recuperar as atividades econômicas. Lembrando, os Estados Unidos que prega o liberalismo, o neoliberalismo, né, que seria a pouca influência, a pouca interferência do Estado na economia, mas normalmente quando as crises chegam, 2008 foi um exemplo, o Estado acaba intervindo para tentar recuperar as atividades econômicas. E foi isso que aconteceu. Nos Estados Unidos, o governo, né, começou a criar obras, começou a investir, tentar recuperar os salários da população para que a economia voltasse a girar. De novo, intervenção direta do governo na economia para tentar recuperar as atividades econômicas, ao contrário do que o liberalismo prega. Mas no caso de uma crise econômica, o Estado intervém para tentar fazer a roda da economia girar novamente. Bom, explicado aí o New Deal, então, maior crise econômica da história do capitalismo, a crise de 29, o New Deal foi a solução. A gente volta para a questão. O New Deal, estou lendo para vocês, o New Deal visa estabelecer o equilíbrio entre custo de produção e preço. Porque assim, se a produção é muito alta, tem muita mercadoria sobrando, o preço cai. Se o preço cai muito, não compensa produzir. Então esse equilíbrio é necessário entre a cidade e o campo, entre os preços agrícolas e os preços industriais. Reativar o mercado interno. O mercado interno é o comércio dentro do país. Se ele funciona, a economia está forte. Se ele não funciona, a economia está fraca. O único que é importante, segundo o texto, pelo controle de preços e da produção, pela valorização dos salários e do poder aquisitivo das massas. Olha o termo aqui, o que seria o poder aquisitivo das massas? A população ter capacidade novamente de consumir. Lembrando que o consumo da população é que faz a economia girar. Isto é, dos lavradores e operários e pela regulamentação das condições de emprego, ou seja, gerar emprego para que a população volte a ter dinheiro e volte a consumir. Bom, está aí o texto da questão 51 da prova amarela de Ciências Humanas. Vamos ver agora o que a questão pede para a gente.
tendo como referência os condicionantes históricos do entreguerras, lembrando, entreguerras entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ou entre a Primeira e a Segunda Guerra mundiais. As medidas governamentais escritas objetivam, ou seja, elas têm como objetivo o que, afinal? Alternativa A, está aqui. Flexibilizar regras do mercado financeiro. Por exemplo, deixar as regras do mercado financeiro, que é o de investimentos, mais livres. Não parece que é o objetivo aqui. B. Fortalecer o sistema de tributação regressiva. Estou mudando aqui, tá, pessoal? Também parece que não está relacionado ao texto. C. Introduzir dispositivos de contenção creditícia. Ou seja, em um ambiente de crise, você causaria restrição ao crédito. Isso seria ruim para a economia. Então, na realidade, quando você tem uma crise econômica, você facilita o crédito para incentivar as atividades produtivas. Então, assim, é impossível. D. Racionalizar os custos da automação industrial mediante negociação sindical. Isso aqui não tem nada a ver, ó. Racionalizar seria o quê? Melhorar os custos, diminuir os custos da automação industrial, negociando com os sindicatos. Nada a ver com o que a questão pede. E recompor os mecanismos, olha isso, ó, recompor os mecanismos de acumulação econômica, ou seja, fazer com que a população tenha novamente dinheiro, por meio da intervenção do Estado. Aqui que está a chave da resposta. Recompor o poder de compra da população, estou marcando aqui na questão, recompor o poder de compra da população por meio da intervenção do Estado. Esse foi o New Deal. Diante de uma crise do capitalismo, do sistema liberal econômico, o Estado intervém na economia para tentar recuperar as atividades econômicas. Portanto, a resposta certa, questão 51 e recompor os mecanismos da acumulação econômica por meio da intervenção do Estado. New Deal é igual a intervenção do Estado na economia. Beleza, pessoal? Valeu!